Falei para vocês que o Estado é uma das formas muito comuns na história de organização das classes sociais, né? Quando a gente fala de Estado, é muito comum a gente imaginar o Estado como uma instituição a serviço de todos. Mas na verdade não é assim, né? Quando a gente olha a história, a gente vê que o Estado ele surgiu como organização para proteger os interesses de uma classe social, frente às demais classes sociais. E ao longo da história, ele manteve essa característica. Por isso que a gente fala de Estado escravista, Estado feudal, Estado capitalista, exatamente para apontar de que classe um determinado Estado é instrumento, né? Mas o Estado também se transformou ao longo da história. Não só no sentido de que mudou a classe e mudou o Estado, a classe que utiliza o Estado a seu serviço, mas também dentro de um mesmo período histórico, ou seja, por exemplo, dentro da época em que nós temos o capitalismo, o Estado foi mudando a sua forma de existir, a sua maneira de existir. Da mesma maneira como também os partidos de hoje são diferentes dos partidos que surgiram na época da Revolução Francesa. O Estado de hoje é diferente do Estado que a gente tinha no final do século XVIII. Se a gente comparar, por exemplo, o Estado inglês em 1814, em 1914 e em 2014, a gente vai ver muitas diferenças. Era um Estado capitalista nesses três momentos? Era, mas com muitas diferenças de um momento para outro. Se a gente for considerar todos os Estados capitalistas ao longo desses últimos 200 anos, a gente vai perceber duas tendências atuando, duas mudanças principais ocorrendo. A primeira tendência, a primeira mudança na forma de funcionamento do Estado é a ampliação da esfera de atuação do Estado. Por exemplo, assumindo encargos sociais, como a saúde, como a educação, e também assumindo atividades produtivas, as chamadas empresas estatais. Se a gente voltar 200 anos atrás, a saúde e a educação não eram um atributo do Estado e os Estados não eram, como hoje, proprietários de grandes empresas. A segunda tendência que a gente vê atuando ao longo desses 2 séculos e vê transformando o Estado é a tendência à democratização do Estado. As monarquias foram sendo substituídas pelas repúblicas, o voto censitário foi sendo substituído pelo voto universal e assim por diante. Essas duas tendências, ampliação da esfera de atuação do Estado e democratização do Estado, nunca vão até o fim. O Estado capitalista nunca expande a sua atuação ao ponto de transformar, de estatizar todas as empresas privadas. E também o Estado capitalista nunca vai ao ponto de universalizar a oferta de todos os serviços públicos. E da mesma forma, não acontece do Estado se democratizar tanto a ponto dele deixar de ser um Estado capitalista e passar a ser um Estado dos trabalhadores que constituem a maioria da sociedade. Então a gente tem duas tendências, uma a ampliação da esfera de atuação do Estado e outra a tendência à democratização do Estado, que existem, que atuam, mas não atuam ao ponto de se tornarem completas. Muito antes de uma dessas duas coisas acontecer, ou bem os capitalistas dão um golpe de Estado, ou bem os trabalhadores fazem uma revolução socialista. O que, aliás, demonstra mais uma vez que o Estado é um Estado capitalista, é uma organização a serviço dos capitalistas. E se por alguma circunstância histórica ele corre o risco de se transformar em outra coisa, antes que ele se transforme nessa outra coisa, os capitalistas dão um golpe de Estado ou os trabalhadores fazem uma revolução socialista e aí você passa a ter um Estado diferente do Estado capitalista. No extremo, né, como eu falei, esse fazer de tudo para impedir que a democratização do Estado vá até o final, no extremo é um golpe de Estado. Mas muito antes de um golpe de Estado, os capitalistas dispõem de vários instrumentos para deter o processo de democratização do Estado. Por exemplo, o uso e abuso do dinheiro nas campanhas eleitorais. Por exemplo, eu e a Neca Setúbal, nós somos iguais perante a lei. Nós temos, portanto, o mesmo peso nas eleições, um voto. Tanto eu quanto a Neca Setúbal, lá na hora de votar, votamos uma vez. Porém, a Neca Setúbal, amiga da Marina Silva, dispõe de centenas de milhões de reais. E com isso, ela pode, falando em tese, evidentemente, porque ela é uma educadora social, todo mundo sabe, tá certo? Falando em tese, a Neca Setúbal pode comprar votos.
ela pode pagar campanhas eleitorais, ela pode promover candidaturas. Portanto, não é verdade na vida real que nós sejamos iguais. Na democracia burguesa, na democracia capitalista, no Estado capitalista democrático, a democracia não é igual para todos. Aqueles que dispõem de recursos têm mais peso do que aqueles que não dispõem de recursos. É por isso, por exemplo, que na esmagadora maioria dos parlamentos burgueses do mundo inteiro, não é a maioria da sociedade, que é trabalhadora, que elege a maioria dos parlamentares. É a minoria da sociedade, que é capitalista, que controla a maioria dos parlamentares. Por quê? Porque embora todos sejamos iguais perante a lei e todos tenhamos o mesmo direito de voto, alguns têm dinheiro para comprar o voto dos outros. Outro exemplo. Legalmente, as campanhas eleitorais duram poucos meses. E durante esses meses de campanha eleitoral aqui no Brasil, os partidos que dispõem de representação parlamentar, eles dispõem de um horário eleitoral gratuito proporcional ao tamanho das suas bancadas. Claro que o horário eleitoral não é verdadeiramente gratuito, porque as empresas privadas de telecomunicação são reembolsadas por isso. Mas o mais grave é que durante os 4 anos que separam uma eleição da outra, os meios de comunicação fazem política todo dia. Isso não seria problema nenhum se todos tivéssemos acesso igual aos meios de comunicação. Acontece que no Brasil, e não só no Brasil, a mídia é um oligopólio, ou seja, poucas empresas controlam a maior parte dos meios de comunicação. E essas poucas empresas estão a serviço dos interesses de determinadas classes sociais, frações de classe, partidos políticos e candidaturas. Isso gera um desequilíbrio total. Embora a legislação diga somos todos iguais, aqueles que têm dinheiro e controlam os meios de comunicação conseguem eleger mais do que aqueles que não têm. Alguém pode concluir daí que não vale a pena participar dos processos eleitorais. É isso que eu vou tratar no próximo tópico.